Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Eu sou a pastora Silvia Ledworth, estou falando aqui direto da Alemanha. Seja bem-vindo ao canal Gotas Proféticas. Tá? Eu estou aqui, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de segunda a sexta, para estarmos guerreando aqui em oração por sua vida e também recebendo a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aleluia, como diz o Salmo 119, 105. E estamos aqui no terceiro dia da nossa campanha, finalizando a nossa campanha Poder de Filho. Glórias a Deus. É tudo o que precisamos. Aleluia, e glórias a Deus está disponível. E a palavra que o Senhor nos deu para a nossa campanha se encontra em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14, que nos diz aqui, para você que ainda não acompanhou os outros vídeos, volta e acompanha, que ainda tem mais 2 vídeos, tá, meus amados? Então, a palavra está aqui no versículo, a partir do versículo 14, que nos diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, aleluia, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus por sua palavra poderosa. Meus amados, para vocês que já vêm acompanhando, o vídeo, eu tenho me explicado, mas se você está passando aqui pela primeira vez, para você ter ideia e não ficar um pouco perdido agora com relação ao que estamos pregando, a palavra nos mostra aqui que nós somos filhos quando nós recebemos a Jesus como o nosso Salvador, como nós cremos que o Senhor Jesus veio, Deus em forma de homem, para nos dar a salvação. E a graça está disponível. E quando aceitamos isso e nós cremos, a palavra na verdade diz claramente, quando cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós cremos, nós nos tornamos guiados pelo Espírito Santo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. E essa faz toda a diferença na vida de um cristão, na vida de alguém que se entregou a Jesus. Ele sabe que ele não anda mais sozinho, ele não anda mais com as suas próprias pernas. Ele tem o Senhor a quem ele deve os seus caminhos, Ele sabe que ele tem agora um Senhor. Ele sabe que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E esse Espírito Santo habitando em nós, ele nos dá poder de filho. Ele nos dá poder de filho, ele nos orienta, ele nos guia, é como a bússola. O Espírito Santo de Deus não é só aquele que nos consola na hora da tristeza, porque a palavra diz que nunca estaremos sós, O Senhor disse que eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E é isso que há em nós, o Espírito Santo dentro de nós, que somos filhos de Deus. Deus morando em nós. Em todo tempo nunca estamos sós. Em todo tempo sentimos a presença de Deus em nós. O Filho de Deus sente essa presença. Ele consegue encontrar paz no meio das guerras. Às vezes até se desespera, mas por um momento. E vem aquela força sobrenatural do Espírito Santo fazendo levantar-nos e crer novamente e seguir. E sabemos que há uma diferença quando nós nos tornamos filhos de Deus.
porque o Espírito Santo é este poder de Deus, é este que nos dá poder de filho para vencermos, para caminharmos, para nos levantarmos, para prosseguirmos de fé em fé e assim conseguir de glória em glória caminhar o caminho da verdade, o caminho que nos leva à vida eterna. Amém, meus amados? Por isso que é tão importante entendermos que não é uma coisa mística, me dá poder de filho e aquela coisa mística. Não é, meus amados, é relacionamento. Relacionamento. Quando nós entendemos que entregamos a vida a Jesus, para Ele ser o nosso Senhor, nós deixamos sermos permitidos não agir impulsivamente, como antes. Não agir totalmente levado por nossas emoções, por nosso coração, que a palavra diz que é enganoso. Mas nós criamos dentro de nós um temor a Deus. Nós podemos ter até o ímpeto de querer agir na carne. E às vezes até agimos, mas nos arrependemos. Porque nós temos dentro de nós o temor e o amor que Deus põe, que quando fazemos algo que não é de acordo com a atitude de um filho de Deus, de um filho que está representando o seu pai e quer representar bem. Representar bem um pai é o que, meu amado? É honrá-lo. É honrá-lo na presença e é honrá-lo na ausência. É honrá-lo quando você está no meio do cristão, ao redor de todos os irmãos que são todos evangélicos e ali todo mundo quer mostrar que é muito cheio do Espírito Santo, todo mundo é muito santo. Mas é honrá-lo também quando está entre você e Deus, em outra situação que não tem ninguém que esteja vendo e requer de você uma atitude de honestidade, de fidelidade, de pureza no coração, de santidade. E você escolhe agir, mesmo sem ninguém ver. Mas você escolhe pelo temor que há no seu coração, não movido pelo medo, mas pelo amor que você tem ao seu Pai. É isso que nos torna filhos de Deus. É isso que é o poder de filho. Ter o poder de filho não é só querer ver agindo em nós os dons do Espírito, não é? Não é só. É primeiramente conseguir buscar em nós atitudes que façam com que o Espírito em nós faça o nosso espírito militar, guerrear contra os nossos pecados, a nossa carne e vencermos. É aí que está o poder de filho. É aí que está o poder de filho. Não é só esperar dons espirituais que as pessoas vão ver que Deus está com você. Porque para você chegar a este nível, você tem que estar cheio do Espírito. E para você estar cheio do Espírito, você tem que entender que nós estamos aqui nesta terra, como filhos de Deus, representando o exército de Cristo em guerra. Há uma guerra espiritual. Há uma guerra e estar cheio do Espírito é conseguir estar cheio das virtudes de Deus para que nos faz vencer essa guerra. Glórias a Deus. Eu estou olhando aqui um versículo. Glórias a Deus. Aqui a palavra de Deus nos diz em Efésios 2, a partir do versículo 18, assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Quando nós somos filhos de Deus, né, nós somos cidadãos santos, santificados, de um povo de Deus, né, da família de Deus. Aqui diz que Deus usa os profetas, Deus usa os apóstolos, Deus usa aqueles que ele escolheu para ser um instrumento dele para nos edificar,
na nossa caminhada com Deus, para podermos crescer, para podermos amadurecer, para podermos, sermos instruídos da verdade e ali trazer mais vida para nós, sabendo que Jesus é a nossa primeira verdade. Jesus é o nosso pastor, não é o nosso sumo sacerdote. Mas Deus utiliza, sim, dos seus discípulos, dos seus profetas, para que juntamente, com essa verdade que é Cristo reinando em nós, através da palavra, nós possamos conseguir nos crescer espiritualmente e vencer as batalhas que estão no porvir. E aqui continua dizendo no versículo 21, No 20, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Olha que palavra tremenda. Quando nós somos, enraizados, nós somos edificados em Jesus, através também dos seus instrumentos aqui na terra, nós somos bem ajustados. E nós começamos a crescer espiritualmente. E é visível isso, diz, você cresce para se tornar o quê? Um santuário dedicado ao Senhor. Você não é só mais um na multidão que não está nem aí o que Deus pensa ou não pensa, se o que você faz tem aprovação de Deus ou não tem, não. Para você, o que Deus pensa de você tem importância. O que as pessoas pensam de você como filho de Deus tem importância. Porque você se torna não só mais um na multidão, mas um santuário. Você dedica, você consagra a sua vida ao Senhor. Glórias a Deus. E diz, você se cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós conjuntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, aquele que é cidadão, na família de Deus, como diz aqui, viu, meus amados? Leiam depois, Efésios 2, a partir do 18. Ele entende que ele faz parte de uma família que requer uma diferença. Que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. E nós não temos que agir como a multidão. Nós não temos que ir com a multidão. Nós temos que agir como filhos de Deus. E essa santidade, essa vida de comunhão com Deus tem que ser refletida em tudo que fazemos para realmente amadurecermos e sermos edificados, Para que assim possamos ser preparados para nos tornar uma habitação do Espírito de Deus. Uma habitação de Deus no Espírito em nós. E é assim que Deus requer daqueles que dizem sim e que aceitam a Jesus e que se tornam uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós não podemos agir como nós agíamos e continuar achando normal. Isso não quer dizer que nós não podemos não falhar, porque nós falhamos até quando nós queremos acertar. Mas tem que haver em nós um arrependimento. Tem que haver em nós uma necessidade de melhorar a cada dia. Tem que haver em nós a consciência que para estarmos cheios do Espírito, porque somente quando você estiver cheio de Espírito, você tem a autoridade que vai além da margem da média. Entende, meus amados? Nós temos aquela autoridade que Deus nos dá, porque ela é gerada pela fé. Quando nós temos fé em tudo que podemos ter autoridade pelo nome de Jesus, já há autoridade em nós. A nossa fé, ela pode sim nos dar autoridade. Mas se você quer, diante do mundo espiritual, ir além nesta autoridade, nesta unção, é através de renúncia. É através de você se diferenciar da média. Se você quer algo extraordinário, você também tem que fazer a parte que deve a você do seu extraordinário. Não é assim de qualquer jeito, não é?
A fé nos dá autoridade em Cristo Jesus. Mas se você quer um nível de autoridade maior, mais será requerido. Jesus, né, falou na palavra, quanto mais ele dá, mais ele requer. E uma das coisas que nós temos que entender é que isso vem quando nós estamos transbordando, cheio do poder de Deus. O poder de Deus de nós, o Espírito Santo, a unção de Deus de nós é o Espírito Santo manifestando o seu poder. Tá bom, meus amados? E à medida que nós damos espaço, como diz aqui a palavra, né? Juntamente nós somos edificados para fazer deste nosso templo, da nossa mente, do nosso coração, uma morada, uma habitação de Deus, mas ele encontra em nós uma casa agradável para manifestar o seu poder. E o que é que acontece com muitos de nós? Eles querem o poder de filho, eles creem no poder de filho, mas eles não querem fazer nada além para esse poder ser manifestado nas suas vidas. Nós temos esse poder de Cristo pela fé, sim, mas é como eu disse a vocês, o nível desta manifestação de poder da unção, desta autoridade que você vai ter, depende das renúncias e do que você é capaz de fazer para se santificar a cada dia, para ser separado a cada dia, para ser a diferença no meio da multidão a cada dia. A palavra de Deus diz bem assim em Gálatas 4, no versículo 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amado, não seja escravo do pecado que ainda tenta dominar a nossa carne, mesmo sendo filhos de Cristo, mesmo sendo filhos de Deus. Não seja, reconheça suas fragilidades, reconheça onde você ainda peca, seja filho da luz verdadeiramente. Reaja, porque a palavra de Deus nos diz que onde há luz, as trevas não ficam. Busque sempre o amor de Deus, sim, mas colocando em prática tudo que você ouve da palavra. Não basta só ser ouvinte, já dizia Tiago, nós temos que praticar. Como? Quantos filhos de Deus querem esse poder de filho, mas o Espírito Santo não está manifestando essa autoridade da forma que ele quer lhe dar, que ele quer lhe revelar, porque mesmo sendo filhos de Deus, mesmo caminhando com Deus há anos, mesmo tantos aqui já sendo liderança espiritual, continua acomodando o seu pecado dentro de si, como se cuida de um pet. Sabe? Você sabe que está ali e você deixa ali e não faz nada para se livrar dele. Não é assim que Deus espera que nós que temos tempo com Deus e queremos crescer na unção, reaja. Reconheça, vocês tantos que ainda já são pastores, pastoras, já têm liderança espiritual, já dizem que são curados para curar, mas estão continuando agindo como cegos, guiando os cegos, porque não tentam lutar contra seus próprios limites, não tentam vencer a sua própria carne. Ah, sim, mas eu vivo em santidade. Meu amado, viver em santidade não é só estar puro sexualmente, não é isso só não, é mostrar essa santidade em todas as áreas. Quantos da liderança ainda impuros, cheios do pecado, um dos pecados maiores que existe, aquele que lançou Satanás aqui na terra, orgulho. Nós não podemos estar cheios do Espírito Santo se não nos esvaziarmos daquilo que ainda impede o Espírito Santo de agir em nós. Quantos, mesmo na liderança, ainda estão agindo na falsidade? Chega, sabe, às vezes a gente recebe cada áudio assim, que a gente escuta e o Espírito Santo chega, sente aquela tristeza e repulsa.
e diz, nem interaja de volta, porque isso daí é o espírito de falsidade, não interaja. E a gente nem responde, porque sabe que aquela pessoa, o que ela está falando ali, aquela saudação, aquela preocupação, não é verdadeira. Ela está falando sobre uma opressão, um espírito de falsidade falando atrás dela. Quantos ainda agem nesta falsidade e não agem de uma forma que se arrependa? Porque um filho de Deus, ele tem que reconhecer aonde o pecado atua na sua vida, mas ele tem que o espírito militar contra a carne. Ele tem que vencer esse pecado. Ele tem que reconhecer que ainda age de falsidade. Quando você age de falsidade, você, na palavra diz que se você age de falsidade, automaticamente você está agindo na mentira. Se você age na mentira, você é um hipócrita. E se você é um hipócrita, a palavra diz que os hipócritas não herdarão o reino dos céus. Então tem que haver preocupação sim nesses pecados que tantos ainda acham que não é nada. Mas que é um abismo levando ao outro. Um abismo levando ao outro. E diante de Deus vai haver punição. Deus quer lhe fazer cheio do Espírito, mas você tem que reconhecer, nós temos que reconhecer as áreas que estão ainda impuras, mesmo de tanto tempo andando com Deus, porque a gente acha que é pecadinho. E para Deus, Deus quer que sejamos claros, honestos, que refletimos aos outros a santidade dele, ou seja, temos que lutar para purificar o nosso coração dessas ervas peçonhentas, né? Ervas daninhas, né? Que ainda tenta crescer sementes de ervas daninhas, de falsidade, de mentira, de hipocrisia, de orgulho. Quantos que às vezes, né, não conseguem nem dar um testemunho porque tem orgulho no coração. Não quer glorificar nem aquele que Deus usa, nem a Deus. Tanta coisa que ainda entristece a Deus, mas querem ter poder de filhos. Meus amados, o que o Senhor está me pedindo para falar claramente como a atalaia dele é isso. Começa a se esvaziar de tudo que torna-se uma brecha na sua vida. E nessa brecha o Espírito Santo vai saindo. Você vai amortecendo o poder do Espírito Santo com o pecado, porque o Espírito Santo ele tem que encontrar um lugar agradável, santificado, para ele se encher dentro de você, até que você transborde na unção. Então Deus está pedindo, faz isso, começa a fazer um balanço na sua vida desses pecados que parecem tão pequenos, continuar acusando, continuar murmurando, continuar fofocando, continuar mentindo, continuar agindo em falsidade, continuar agindo com avareza, continuar julgando. Pecados que parecem pequenos, mas para Deus não é, porque um abismo leva a outro abismo. Então, quando nós começamos a entender isso e a pedir, se humilhar, o problema é que os crentes estão se acostumando, todos, muitos, a viver com o seu pecado e achar que não é nada e não se humilhar. Então o que acontece? Não está havendo um genuíno arrependimento quando se peca, porque se coloca uma escala de pecado grande e pecado pequeno, pecado para a morte e pecado normal. Meu amado, se você quer estar cheio da autoridade de Deus, da unção, o Espírito Santo tem que estar transbordando para você ter essa unção. E para o Espírito Santo que está transbordando, o seu coração não pode, sua mente cheia de brechas, que ele vai saindo. Porque quando você não se esvazia do que é ruim, o Espírito Santo, ele é que vai saindo de você. Ele não vai ficar num lugar que não é santo, que não é agradável. Então é impossível alcançarmos o nível de autoridade espiritual que nós queremos. Nós temos essa autoridade pelo nome de Jesus. Não esquece de nada por isso. É a nossa fé que nos dá essa autoridade. Mas eu estou falando para você o que Deus pôs no meu coração para te acordar e dizer: reconhece esses pecados e leva a sério como algo, com o tempo que você tem com Deus, com o tempo que você anda com Cristo, com o tempo até que você já é liderança, você tem que ter repulsa. Ainda agir de formas que desagradam o Espírito Santo e se humilhar e pedir para ser limpo e verdadeiramente querer, buscar, lutar o Espírito contra a carne. Amém? Mas eu quero te dizer,
Louvado seja Deus. Que a palavra de Deus nos diz aqui, em Lucas 8:35. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Sabe o que aconteceu, meus amados? Um homem que vivia aprisionado por demônios há muitos anos, que vivia acorrentado, totalmente guiado pelas trevas. Ele teve um encontro com Jesus. E ali, Jesus usou da autoridade que estava sobre a sua vida. E olha só, quando os discípulos chegaram, quando o povo chegou, que olhou para aquele homem, depois que Jesus usou da autoridade que estava sobre ele, e todos aqueles demônios que eram legiões foram expulsas, este rapaz, o encontraram ele completamente livre dos demônios, completamente sóbrio, vestido, um homem que andava nu, acorrentado, passando a noite em cemitérios. E o poder de Deus, a autoridade dele em Jesus, expulsou aquelas legiões e ele estava ali como um cidadão que novamente teve a dignidade dele, no seu juízo, sentado, pediu até para seguir a Jesus. Olha que tremendo é o poder de filho. Jesus é filho. Deus lhe deu toda a autoridade. Mas a palavra nos diz ali em Romanos que nós também herdamos com Cristo. Nós somos co-herdeiros dessa autoridade. E isso aqui nos confirma em outra passagem na Bíblia. Louvado seja Deus. Onde o Senhor diz aqui, a palavra de Deus nos diz em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Glória a Deus. O Senhor quer te dar esta autoridade, este nível de autoridade. Sim, existem coisas que pela fé nós repreendemos e ali mesmo se acaba. Mas não tem pessoas que elas tentam repreender aquele mal, mesmo tendo fé, e elas não conseguem. Elas têm que pedir a uma autoridade espiritual para conseguir. Porque a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por que que tem coisas que elas conseguem até um certo ponto? Porque elas conseguem até aquele certo ponto de fé. Mas contra legiões maiores, contra coisas maiores, não estão vivendo na retidão para ter aquela autoridade. Aí precisa recorrer para alguém que está vivendo com aquele nível de autoridade para vencer aquela luta. Mas esse poder está disponível para todos nós que somos filhos de Deus. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus, se arrepende de tudo que ainda te impede a tomar posse desta autoridade que Cristo nos dá, porque Deus te dá poder para exercer essa autoridade. Basta você buscar cada dia mais ser puro, ser liberto, reconhecer as falhas e consertar estas falhas. É isso que Deus fala para você hoje. E a autoridade que está sobre a sua vida será redobrada, porque é isso que Deus quer. Cada vez mais, ela seja adicionada maior poder e autoridade sobre as trevas. Quando Deus diz que dá poder para pisar em cobra e escorpiões e em serpentes, é porque Ele está te dizendo, eu te dou poder sobre as trevas. E eu tenho testemunhos lindos, tremendos, que eu vi esse poder quando orava e Deus fazendo. E você tem sim, como filho de Deus, direito a ter esse poder. Tudo depende da forma que você quer agir de agora adiante para ser puro e tomar posse deste poder de filho. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar agora? Vamos nos humilhar diante do Senhor? Vamos pedir a Deus esse poder de filho que está disponível pela fé. Mas não é só algo que podemos pedir e ficar estacionado naquele nível de unção. Temos que buscar um nível elevado da unção através da pureza do nosso coração, da nossa retidão como filhos de Deus. Amém? Vamos aqui orar.
Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te peço perdão dos meus pecados. Eu te peço perdão dos pecados de todos que estão aqui, Senhor. Como um rebanho teu que enviastes aqui, Senhor, para este canal. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço perdoas. Ó Pai eterno, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra entidades, como diz em Efésios 6, Senhor. É contra entidades, potestades, senhorios, é contra as hostes do mal nos lugares celestiais. Pai, eu te clamo agora em nome de Jesus. Concede aos teus filhos, Senhor, o quebrantamento necessário, Espírito Santo de Deus, tu que habitas nos filhos de Deus, na família de Cristo, concede agora que haja um quebrantamento. Começa a testificar no coração todos os pecados que eles têm, em nome de Jesus, que resistir ao diabo, que eles têm que clamar que não quer mais ser falso, não quer mais ser orgulhoso, não quer mais ser mentiroso, não quer mais pecar contra ti, não quer mais agir com arrogância, não quer mais agir com inveja, não quer mais agir com cobiça. Senhor, em nome de Jesus, começa a testificar, Espírito Santo, para que os teus filhos haja um arrependimento tremendo em seus corações e eles queiram ser limpos, porque não existe avivamento, Senhor, sem quebrantamento. Então eu te clamo no nome de Jesus, que haja um quebrantamento agora, que o Espírito Santo testifique todas as áreas que você tem fraquejado ainda e tem se acostumado com esse pecado. Em nome de Jesus, que haja arrependimento profundo. E no nome do Senhor Jesus, com esse arrependimento, haja quebrantamento. No nome do Senhor Jesus, com esse arrependimento, haja avivamento. Avivamento para todos aqueles, Senhor, que verdadeiramente te clamam para ser puros, para ser limpos, que querem ter forças, encontrar forças em ti para resistir o diabo, para serem puros, para serem verdadeiros, para serem filhos de Deus, que haja avivamento. Primeiramente, Espírito Santo, leva-os, Senhor, convence-os de seus maus caminhos, para que eles se quebrantem, se arrependam e que este arrependimento gere avivamento e eles possam tomar posse com poder de filho para destruir as obras do diabo. Em nome de Jesus, que eles possam ter autoridade através desse quebrantamento sincero, deste arrependimento sincero, queiram ser limpos, Senhor, e assim sejam cheios do poder de filho para destruir as obras do diabo pelo sangue de Jesus, porque foi para isso que tu viestes, para destruir as obras do diabo e dar aos teus filhos autoridade para expulsar demônios no nome de Jesus, autoridade e domínio sobre todas as tempestades que vier, Senhor, em nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus te dá autoridade, mas requer posicionamento, quebrantamento, arrependimento, e virá sobre ti a manifestação do Espírito Santo com poder, em nome de Jesus. Amém.